horas 37 minutos. E você está na melhor programação de registro de imóveis deste país. Bom dia! Bom dia, Rafael. Oh, já chegou com fogo. Nathalie, bom dia. Bom dia, Davis. Bom dia, mais 3 pessoas. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Sesmal. Bom dia, Marisa de Luz. Bom dia. Tá, agora não sei, né? Como é que se diz aquilo ali? Edemar, bom dia. Passou rápido, um nome diferente ali. Eu quero aprender. Kika, bom dia. Siqueira, bom dia. Bom dia, bom dia. Só vai. 6 horas 37 minutos. Você está aqui ao vivo falando de registro de imóveis, registros públicos, notas. Bom dia, Renata, Marlene, Cília, filho do Sérgio, assessoria em documentos, Gilmar, Aline, Isaura. Só vai. 6 horas 38 minutos. Que dia é hoje? Hoje é dia 5 de maio de 2021. Uou! Nós estamos conversando naquela semana do divórcio, porque quinta-feira tem aula ao vivo sobre o divórcio e dissolução de união estável, tirando todas as dúvidas patrimoniais que se referem ao registro de imóveis e ao tabelionato de notas. Quinta-feira, amanhã, né? Amanhã. A galera está se mobilizando, amanhã tem o link no Zoom, vem assistir esse aulão aí. Divórcio, mancomunhão, né? Substituição de bens particulares, construção de bens no bem particular, tudo isso. Vamos abordar tudo, certo? Certo? Só vai subindo, maravilha. 51 pessoas, 6 horas 39 minutos. Já tomou café? Já pegou? Eu tô com o meu aqui, eu tava tomando antes. Dá tempo às vezes, né? Eu faço café, sube a barra no inverno e começa a esfriar, né? Uou! Muito bem, bom dia, 6 horas 39 minutos, 60 pessoas já me acompanham nessa maratona, nessa jornada que é acordar cedo todos os dias, desde o início de janeiro. Na verdade a gente já acordava cedo muito antes, já acordava cedo, a gente só começou a fazer o programa, né? Mas a gente já acordava, já ficava interagindo um pouco até na rede, agora não, agora a gente acorda cedo e faz o programa, ok? Quero dar bom dia a todo mundo que está junto aí. Dizer, então, não esqueçam que amanhã nós vamos fazer a aula ao vivo. A aula ao vivo. Minha internet não tá boa? Peraí, deixa eu tentar colocar a outra net antes de eu... que a live da Wi-Fi. Na 3G a conexão é melhor e meu Wi-Fi é muito bom, mas assim mesmo dá essa... E eu esqueço às vezes de botar na 3G, daí dá isso aí. Então, quinta-feira, amanhã, não esqueça da aula ao vivo, E olha, nós estamos com programações ótimas. Eu já vou anunciar uma das programações. Deixa eu pegar aqui, só para você saber. Semana que vem, começa a maratona de conteúdo, né? Quarta-feira, dia 12. Quarta-feira, dia 12. Presta atenção, anota na agenda. Live com Lamana Paiva, meu querido professor e amigo. Registro Torrens. Existe registro Torrens? Existe ainda? Registro Torrens de imóveis rurais. Quarta-feira, dia 12. Não se esqueça, vai ser muito, muito, muito bom. Tá? Muito bom, vai ser à noite. Quarta-feira, semana que vem, dia 12. E daí depois tem muita coisa para ocorrer. Nossa, na quinta, o professor Carlos Elias vai gravar ao vivo, a aula de condomínio, incorporações, condomínio de lotes, sensacional. E sábado tem um estouro aí, mas não vou falar agora ainda não. Vamos embora? Cadê a minha querida amiga e professora? Deixa eu enviar para ela o convite. Prof. Letícia. Vamos nessa. Embora. Começar esse dia. Bom dia, prof. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Tinha dado uma travadinha mesmo? Deixa eu Pois mudar. Sabe que eu prefiro fazer a live pelo 4G, né? Melhor. Quando eu faço pelo Wi-Fi, às vezes ele falha. E eu tenho muito mega aqui, porque eu dou aula aqui nesse lugar, país inteiro, né? E assim mesmo, para o celular, eu percebo que 4G é melhor. Eu tenho que entrar já na live com o 4G, não fazer a troca. Hoje eu esqueci. É que eu fui dormir um pouquinho tarde ontem, porque tinha gente de aniversário ontem, né?
E, Sim, e esse estávamos. pessoal que faz aniversário na terça-feira quebra a semana da gente, né? Porque aí a Elis recebeu umas 2 ou 3 amigas aqui em casa. Mas essas 3 amigas falavam mais do que 30, meu Deus do céu, sabe? Eu tinha que dormir de Misericórdia. tampão. Mulher, não pode falar, porque mulher, quando reúne, tem assunto para 3 meses, né? Em pouco tempo. Aí tem que, entendeu? Tem que conversar bastante. Nossa, nossa, nossa. E aí quando chega, daí eu fui dormir mais cedo, né? Daí quando chega no quarto, parece que chega derrubando tudo, assim, né? Daí o cara se assusta. Eu te contar, né? Acordar hoje já foi uma luta, mas a gente tem que ser guerreiro, né? Não pode desistir nunca, né? Nós estamos Não, aí, jamais. estamos aí. Você comemorou ontem o aniversário aí em família? Saí só para jantar, rapidinho a gente foi, eu e meu esposo. A gente foi jantar, comer um japonês assim, e voltamos logo. Só, Né? foi só para não passar em branco, né? Porque numa terça-feira não dá para beber, nem para, né, beber um vinho assim já é muito, aí não acorda no outro dia, É o né? Não problema. Para pode. deixar para o final de semana melhor, né? É, isso. E aí come um Mas docinho e pronto. muito bem, fez o certo, o padrão, né? E nessa pandemia também não dá para juntar muitos amigos, né? Não, não. Tem como, né? Então tem que sempre cuidar. Então os aniversários estão Sim. suspensos, né? Sim, só em Mas, família mesmo, e a gente aqui em casa fomos, mas foi ótimo, né? A gente passa com quem a gente ama, não tem coisa melhor. perfeito. Amanhã nós vamos ter aula ao vivo de pontos polêmicos, né? Amanhã, divórcio, união estável, dissolução da união estável. Amanhã nós vamos fazer uma aula pelo Zoom ao vivo, vai ser muito massa. Eu já vou começar a comunicar os alunos da plataforma. E hoje a gente pode ainda conversar alguns pontos que a gente queria ver, Sim, né? Que são comuns no divórcio, na dissolução de união estável. E tu até estava me sim, relacionando alguns, né? Tu falou divórcio, a sim. questão de patrimonial. O que que tu estava falando ali? Deixa eu anotar. É, hoje a gente vai dar continuidade no que a gente estava falando ontem, e eu vou trazer alguns casos práticos que aconteceram no meu balcão. A minha cidade é Hum, pequena, mas o pessoal eles têm assim uma criatividade boa, sabe? É brasileiro, o brasileiro ele é criativo, principalmente quando divorcia e resolve ver o que tinha, que às vezes a pessoa nem sabe. E aí chegou uma vez para fazer um divórcio e eles tinham muitos gados. Eles tinham uma fazenda agropecuária. Eles não tinham bens imóveis. A fazenda era arrendada e eles tinham que eles arrendavam, né? Eles arrendavam a fazenda de outra pessoa e eles criavam gado e queria dividir as cabeças de gado. tudo bem. Aí tudo bem, né? Aí você pergunta quanto vale uma cabeça de gado? Gente, o meu pai, ele é fazendeiro, mas se você me perguntar, eu não faço a menor ideia. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou falar se isso aqui Mas tá é certo? calculado pelo peso, né? Não é pelo peso? Se, Como é? é, sim, é pela arroba. É. Só que tem uma coisa de arroba de gado vivo e de gado morto. E Eu tem sou, e depende da espécie da bendita da vaca que eles hum, têm lá no pasto. tô vendo, E aí, eu sou tão urbano que a única arroba que eu conheço é aquela do e-mail, arroba, sabe? Mas tá, para marcar no Instagram, né? pra Marca. marcar no Instagram, eu uso aquela, né? Mas agora vamos lá, então tá. Sim, e aí assim, eu fiquei. O que a gente tem é que os bens móveis eles precisam ter uma estimativa de valor. E precisa ser uma avaliação idônea, né? Tem que ser alguma pessoa que conheça. Na falta de avaliações idôneas, a gente tem alguns índices. Isso para mim foi assim uma eu descobri o mundo aqui em São Paulo quando eu descobri que a Secretaria da Fazenda de São Paulo, ela tem uma tabela de índices de gado, de quanto vale a arroba de animais, de gado, de porco. Ela tem isso. Tem, sabia? Tem uma CAT. Porque assim, quando a gente fala de. Vamos voltar para mais urbano. Quando a gente fala de carro, a gente precisa, aqui, a lei do ITCMD diz que a gente usa a avaliação da tabela FIPE, que é um órgão que é reconhecido nacionalmente como Uhum. já tem uma história de fazer os índices dos automóveis.
Perfeito. Só que quando você não tem, às vezes o carro é tão antigo que não existe esse carro na tabela FIPE. Tipo, 1985, 86, você já não está achando mais o valor na tabela FIPE. E aí, o que a gente faz? A gente pede avaliação, 3 avaliações de estacionamentos, de concessionárias que vendem carros usados e que façam uma avaliação de quanto aquele carro valeria se fosse vendido. A Então, você... popular garagem de carro. Exato, a garagem. Exatamente, os estacionamentos, né, particulares de venda de veículos. E a gente consegue utilizar e mensurar ali o valor, né, qual seria o valor de para colocar no inventário, para ter um índice seguro para o tabelião também recolher o ITCMD. Porque isso é muito importante para a gente. Tá, eu falei que índice que eu vou usar para a vaca, né? Vamos voltar para a vaca agora. E aí descobri que a gente tem uma portaria CAT, que é quem expede é a Fazenda, a Secretaria da Fazenda, para fins de ICMS. Só que como quem expede é a Secretaria da Fazenda, não tem como você falar que esse índice não seja confiável, né? Ele é super confiável. Quem está expedindo, inclusive, é o órgão que vai te tributar. E descobri que a gente tinha, e a gente tem alguns anos, depois eu coloco na plataforma para o pessoal, isso é bem específico de São Paulo, mas é para vocês entenderem que pode ser que na cidade de vocês, no estado de vocês, é possível que vocês encontrem essas tabelas que deem segurança na hora de mensurar os bens, porque os valores dos bens colocados no divórcio faz toda a diferença para cálculo de TCMD, cálculo de meação, né? Todo o cálculo. Até porque se tu pegar só a declaração da parte, a parte pode querer declarar menos, exatamente para pagar menos tributo, e depois a fazenda pode vir atrás disso. Sim, exatamente. Então, se você faz o cálculo pela tabela que a própria fazenda te deu, você vai saber se teve excesso de meação para tributar ou se não teve, se você está dividindo corretamente conforme eles adquiriram na constância do casamento. Então, a questão dos bens móveis no divórcio, que às vezes fica um pouco esquecido, que a gente precisa cuidar, são esses valores apresentados pelas partes e os valores constantes em índices oficiais. Então, a gente precisa fazer esse cálculo também de bens móveis. É muito raro aparecer, assim, é bem específico, ter só vaca para dividir. Mas era um patrimônio considerável, considerando, assim, algumas vaquinhas, principalmente agora que a carne do boi está bem cara. Então, eles têm um patrimônio em bens móveis e é um patrimônio considerável. Sabe que eu já fiz inventário, mas poderia ter sido divórcio também, que a família abriu o cofre do pai falecido e tinha barras de ouro. Olha que interessante. E aí eles chegaram lá e tinha a nota fiscal da barra de ouro. Olha que coisa incrível. E aí eu fiquei, primeira vez que eu vi, né? Pensei, bom, primeiro, quem é que guarda ouro em casa? Achei meio legal, né? É o Silvio Santos? Hã? É o Silvio Santos? Não era o Silvio Santos. Mas o cara tinha um monte de barrinha. O cara tinha um monte de barrinha de ouro. Podia ser, né? E aí a família falou, olha, a gente não sabia, coisa, né? Mas a gente quer fazer certinho, né? Eu disse, não, então deixa. Daí tinha uma nota fiscal de anos, que ele comprava, todo ano ele comprava ouro. E daí eu peguei, calculei quanto tinha nas notas fiscais em relação ao peso, peguei a avaliação oficial e apresentei a guia também. Então, tu vê só, né? Poderia ter sido divórcio, mas foi inventário ali. Imagina divorciar as barras de ouro, né? Cada uma para cada uma. Né? Mas pode acontecer. Agora, nos bens móveis tem aquela questão que se você não consegue provar quem comprou o bem, presume-se dos dois, né? Dos dois. Código Civil, né? Que é sempre um grande pepino, né? Um grande pepino. E tem a outra questão ainda da substituição, a subrogação do bem particular, né? E normalmente acontece com o carro, né? O cara, antes de casar, ela tinha um carro, eles casam, daí ela pega e resolve comprar um carro melhor, eles compram um carro melhor e ela dá o carro dela, né? Então, qual é o percentual que ela tem naquele carro que era particular, quanto que é dos dois, tudo isso envolve. Para não ter essa discussão, eu fiz um pacto antinupcial de uma amiga minha, porque os dois são advogados, então todo mundo tem consciência do que partilha e o que não partilha. O pacto antinupcial dela foi misto, foi comunhão parcial de bens, mas eles colocaram 2 ressalvas. A primeira,
todo carro adquirido será considerado daquele que constar o nome no documento. Então, o carro sempre separação absoluta, sempre, total, convencional, carros não entram na comunhão. E a segunda, eles deram entrada num apartamento, só que ela deu 70% de entrada e ele deu 30%. Então, eles colocaram que a entrada do apartamento, que era um valor considerável, a entrada do apartamento e todas as parcelas pagas, o apartamento, depois de quitado, será dividido conforme o percentual que cada um contribuir no pagamento. E aí fala, mas como é que você vai saber disso? Eles criaram uma conta conjunta dos dois e antes de pagar a caixa, no caso, eles iam tirar o depósito, ia ser feito um depósito identificado, saindo da conta dela para essa conta conjunta, para ter no extrato exatamente aquilo que ela depositou e que ia quitar aquela parcela. Então, se eles iam pagar uma parcela de R$ 2.000 e ela deu 1.500, então sai da conta dela 1.500, ela deposita nessa conta conjunta 1.500, ele deposita R$ 500, eles pagam o boleto. Porque Que daí casal eles... desprevenido esse, hein? Super, eu achei isso sensacional. Eu falei, vocês estão de parabéns, porque isso é evitar litígio. Na hora que tá todo mundo bem acordado, o combinado não sai caro. Eu achei Porque isso muito interessante. normalmente, quando vão casar, de regra, eles estão apaixonados, assim, ao ponto de não se preocupar com nada, né? É o normal da Sim, família, né? Não, vamos casar, aquela paixão, aquele amor, e aí, qual é o regime de bens? Ah, tanto faz, né? Ou, né, aquela coisa, começa a perguntar regime de bens, e aí um começa a perguntar demais e o outro já fica bravo, né? Por que tá te preocupando tanto com os bens, né? Não me ama, né? Começa aquela folia sempre, sempre, sempre. Ainda mais se um deles falar que quer o regime da separação de bens. O que na verdade, é um regime muito interessante, né? Mas nem todas as pessoas conseguem dialogar isso. Eu pego muita separação de bens com pessoas que já são divorciadas ou são até viúvas, pessoas que já passaram por um outro relacionamento e agora não querem ter essa eu não diria incômodo, mas essa bronca assim. Então eles procuram às vezes uma orientação, dizem, ó, eu não queria casar de novo, mas acabei me apaixonando, estou pensando em me juntar, mas eu não quero aquela confusão que é dos bens. Então faz separação de sim, bens e segue a vida com maior tranquilidade, né? O que me parece que sim, deveria ser o regime padrão. Né? sim, eu também peguei essa diferença de separação de bens em quem já era casado. Não Uhum. foi estipulado o índice de correção monetária no pacto, o que foi estipulado foi fazer proporção depois do pagamento, quando da quitação, se eles chegarem até a quitação do imóvel ainda juntos, e isso acontecer de divorciar depois, de fazer a proporção de quanto aquele pagamento, aquelas parcelas pagas corresponderiam percentualmente ao valor do bem. Vai ser uma continha difícil caso eles venham a se divorciar, mas já é o que, como a gente falou antes, como que fica o bem financiado nos casos de separação e de divórcio? Os tribunais têm entendido pela indenização daquilo que o pessoal pagou. Nesse caso, a indenização seria super fácil. Porque você sabe exatamente o que cada um pagou. Então, eu vou ficar com o bem e te indenizo. Ou você vai ficar com o bem e me indenize o que eu paguei. Então, você evita aí todo um imbróglio aí de depois de divisão de bem financiado ou depois de quem pagou mais do que o outro. Então, As achei esse maneiras pacto misto muito interessante. muito interessante. E porque surgem muitas confusões em relação aos bens que cada um traz para o casamento, né? Sempre lembrando que essa pessoa vem para o casamento e o pai doa para ela um terreno, e o regime é comunhão parcial. E aí depois o casal constrói. Então o terreno seria dela, né? E a construção seria dos dois. Né? E aí começam todas Sim, as confusões que a gente sabe depois na hora de partilhar. Então a melhor forma é um sim, indenizar o outro, com certeza. Que também não exato. ocorre com frequência, porque quando dá o divórcio, há uma mágoa, às vezes, em relação ao que está acontecendo, e há um receio que venha outra pessoa morar na casa. Morar Né? na casa, exato. Então o cara Sim, pensa, né? Ah, eu vou me divorciar, vou sair da casa e ela vai trazer outro para cá. Ou ela pensa, ah, vou me divorciar, vou sair da casa e vem outra para cá. Então não entrega a casa, tem que vender a casa. E aí
tem que procurar vender e apurar essa diferença na construção, que seria dos dois, e do terreno, que seria de um. Então a gente sabe Sim. todas as dores disso, né, prof? Como é? Sim, todos, todas. E sempre tem a mágoa. Então, quando você faz um pacto consciente, né, você evita todo esse desgaste posterior do divórcio. Mas ninguém pensa nisso, ninguém pensa no depois. A gente é muito imediatista, né? Então a gente está sempre ali querendo agora, ainda mais quando fala que pacto paga, e aí fala, não, vai aquele que não paga mesmo, faz aqui, qual que é aquele que faz tudo aqui, então é esse mesmo. E falando de bens móveis ainda, e de que o que você traz, os arrendamentos agora, pelo menos aqui no interior onde eu estou, são muito frequentes. Então a gente tem vastas propriedades de terras, e chega uma pessoa, arrenda, e você recebe, o dono da terra recebe um percentual. Então, como se fosse um aluguel de terra rural. Você recebe o que a pessoa está produzindo. Então, ela produz café, ela te paga café, você produz soja, ela te paga soja. E esse também é um bem que são os frutos da terra, e normalmente esses frutos são de valores altos, porque a produção, né, agropecuária e do agronegócio, ela tem sido valorizada no decorrer desses anos, a gente tem visto isso. Então, se eu tenho uma terra que recebi do meu pai de herança e estou casada na comunhão parcial de bens, então a minha herança, a minha terra não comunica com o meu esposo. Mas daí a gente resolve por arrendar essa terra para quem planta soja. E quem conhece um pouquinho sabe que o preço da soja está sensacional. Então, melhor coisa é plantar soja ultimamente. Ou trabalhar numa região que tem soja. A minha aqui é lavoura para todo lado. Eu estou no meio da lavoura. Se eu abrir a janela, eu enxergo lavoura. Assim, a cidade, são várias cidades pequenas, só lavoura de soja. Soja, e o preço da saca da soja está altíssimo. Então, sim, altíssimo não, né? Mas está condizente com o que deveria estar mesmo. E aí eu recebo, então, por hectare, 4 sacas de soja. Essas sacas de soja, esses frutos, eles são comunicáveis. Então, se eu recebo aquilo, apesar da minha terra ser só minha, é só meu pai ganhei de herança, aquele produto da minha terra comunica. E isso pode significar um valor considerável. Também, então, é interessante você ter consciência, principalmente os advogados que trabalham na área de família, de divórcio no interior, essas questões surgem, porque a gente tem muita terra que é arrendada, e isso vai chegar e normalmente ele vai... Numa união estável, né, prof? Uma união estável que nem se toca. Uma união estável, a terra é só do cara, ele planta, o regime vai ser comunhão parcial ali na união estável de regra, e aí todo esse ganho da terra, o fruto, ele vai ser dos dois. Mesmo que a terra seja... dos dois. Exato. E aí o que acontece? Normalmente eles chegam e falam, não, a terra é só minha, ela não tem direito a nada. Leia do engano. Porque ela tem direito, ele ou ela, eles têm direito nesses frutos e vão ter que ser partilhados. E isso pode representar um valor bem alto, principalmente se ela pedir uma prestação de contas, né? Pedir uma prestação de contas e ver o que ele está recebendo de fato. Então, também é interessante vocês terem essa conversa sobre terras arrendadas. Você pega e soma isso alguns anos de arrendamento, né? Alguns anos de arrendamento quando acaba o relacionamento. Isso dá um valor exorbitante às vezes. Exorbitante, dentro do que é direito, né? E aí também eu já vi aquela outra polêmica, começam a brigar no balcão por causa dessa questão. E aí eu digo, não, se não estão se acertando, então faz assim, ó, me traz o imposto de renda para eu ver. E daí não estava declarado o imposto de renda. Aí ela acaba de ter uma arma mais forte para pressionar para fazer o acordo, né? Isso é normal também. Normalmente o que acontece também é que eles
não jogam a nota fiscal em nome de quem é o dono da terra, já faz um acordo para o próprio produtor vender aquelas sacas e entregar o dinheiro vivo para não ter essa movimentação. A gente Exatamente. também sabe de várias questões que eles tentam burlar o fisco, e se os dois sabem, fica mais uma arma na mão para fazer chantagem, infelizmente, porque, né, a hora que você está magoado, talvez seja essa a sua forma de receber. E para falar um pouquinho ainda terminando de divórcio, esse caso foi um caso assim, chegaram ao casal para divorciar e eles já tinham passado todos os bens para os filhos, com o usufruto deles. Aí eu perguntei para eles, que interessante, então vocês têm bens para partilhar? A gente tem usufruto de 3 bens. Mas usufruto por quê? Não, porque quando a gente comprou, a gente já fez doação de numerário para os nossos filhos, que já compraram a nua propriedade, então a gente só tem usufruto. Aí a pergunta é, partilha o usufruto? Genial. Mas o Código Civil não fala que não pode alienar o bendito do usufruto. E se um deles renuncia, o outro não vai ser beneficiado, porque a renúncia do usufruto volta para o nu proprietário. Essa questão me deixou pensativa, acho que umas 3 semanas. Assim, eu falei, o que eu vou fazer aqui? Porque não tem, se você for pensar tecnicamente, friamente, você não tem solução essa questão, porque você não pode transmitir o usufruto. Eu não posso, eu tenho 50% do usufruto nessa casa, eu vou te dar os 50% dessa e você me dá os 50% da outra. Não pode. E eles tinham feito usufruto em vários imóveis. Vários imóveis. Eles tinham 3 imóveis e todos com usufruto dos 2, 50% para cada um. Caso, a gente eu mandei no grupo. Foi nesse ano, né? Foi nesse ano, né? Uhum. Eu me lembro. Eu mandei porque eu falei, o que eu faço com isso? Porque se você pega a técnica, você não pode transmitir o usufruto para o outro. Não pode. O 1393, ele veda completamente sucessivos usufrutos. E se você faz a renúncia dele, a pessoa não vai ser beneficiada. Ela vai continuar com 50%, porque vai voltar pro no proprietário. Aí ele fala, mas tem um usufruto conjunto. O usufruto conjunto, ele só se materializa com a morte e não com a renúncia. Então, se foi feito um usufruto conjunto para os dois. Sucessivo, né? Eu chamo de sucessivo, aquele que um morre e passa para o outro. Exato, mas isso só acontece com a morte. Sim, né? Sim, o exercício do usufruto, esse foi uma dos casos que a gente chegou que o exercício pode ser cedido, mas isso fica no campo obrigacional. Na matrícula, a gente ainda... Direito pessoal, exato. Na matrícula, a gente ainda teria 2 usufrutuários, né? Eles seriam os usufrutuários e a gente teria que fazer isso no campo obrigacional, não tem uma força tão que a gente espera que tenha. Outra coisa obrigação. Posso até ceder o usufruto de várias formas, de forma até para o terceiro. Para um terceiro, até posso ceder o exercício dele, tudo bem. Mas o usufruto como direito real, ele já está ali instituído antes, né? Então... E aí até nós falamos que, imagina se eles cedessem um para o outro e aí um morre. Aí não adianta nada aquela parte obrigacional, porque a gente vai ter que ver agora a parte real, né? Sim, exato. E a gente encontrou nessas buscas e a classe toda ajudando, que eu acho que eu mobilizei quase que o Brasil inteiro para resolver isso. E aí a gente encontrou a resolução em um livro apenas, que foi um achado, que foi o livro de registro de imóveis do Ademar Fioranelli, que ele, sensacional, traz essa questão, a partilha do usufruto. E ele colaciona 2 decisões de São Paulo, que são antigas, são se não me engano, uma é de 1986 e a outra de 93, é algo nesse tipo, é antes do Código de 2002. Mas o Código de 16 também vedava essas transmissões de usufruto. E as decisões, elas resolvem... no Código do Peluso também, quem tem o código comentado do ministro Peluso, ele trata dessa questão, quando esse mesmo, ele trata essa questão no 1393, salvo engano, e diz que, apesar de não ser técnico,
é o mais correto, fazer a partilha do usufruto. Representa um valor, ele tem valor econômico, não seria propriamente transmitir para um terceiro, que é o que a lei veda, que são os usufrutos sucessivos, né? Para evitar que ela nunca se consolide no proprietário, a lei veda essas sucessivas transmissões. Mas nesse caso não estaria sendo transmitido para um terceiro, estariam resolvendo entre eles e eles autorizaram essa partilha desse usufruto. Mas aí vai assim, converse com seu registrador, né? É, Veja. como vai ser, né? Deixa eu só responder ali a terapeuta, que já perguntou 2 vezes qual profissional o casal deve buscar para ver essas coisas. Advogado, de preferência que trabalhe na área família e imobiliário. São as duas, né, especialidades para fazer o seu divórcio certinho aí, tá? Estamos na semana do divórcio, aproveita e já encaixa o teu, né? Essa daí tá brincando com isso, né? Mas o advogado na área de imobiliário e família, tá? Conversa também com o tabelião da tua cidade, no cartório de notas, mas vai precisar sempre do advogado para fazer essa compreensão da situação. Sabe que eu tive também um divórcio sobre usufruto, que agora eu estava lembrando? Aliás, eu não tenho o livro do Ademar Fioranelli, de usufruto. Então, eu quero fazer um apelo aqui público, esse vídeo vai para o YouTube depois. Quem quiser me doar ou vender uma cópia deste livro, eu tenho interesse em ter ele na minha biblioteca. Se alguém conhece o professor Ademar, tem acesso, eu gostaria muito de ter um livro dele. Então, fica assim, essa ressalva minha que eu não tenho o livro. 2, então, nós não temos o Manda livro do 2. professor Ademar Fioranelli. Inclusive, eu estou E não escrevendo, acha. e não acho, estou escrevendo a minha tese de doutorado agora, eu queria muito citá-lo, queria ter o livro, então não tenho. Eu fico muito envergonhado de pedir para alguém tirar xerox, né? Mas, se alguém tiver um e quiser ajudar esses nobres professores que tentam fazer o bem todo dia, nós estamos aqui para comprar ou para receber, e faremos, claro, uma justa homenagem a isso, tá? O livro de Com usufruto certeza. do professor Ademar Fioranelli, nós não temos e queríamos muito ter. Fica o registro, né, prof? Registrado aqui, Público. público, essa menção. Sabe que eu tive um caso muito interessante que Dona Elis acordou, a produção já acordou agora, né? Depois do aniversário. Eu tive um caso que os velhinhos doaram um imóvel para o filho e para a nora, com a reserva do usufruto, então. E o encargo do filho e a nora cuidarem dos velhinhos. Tá? Encargo de cuidar deles. Então veja que ficou o usufruto e ainda ficou o encargo deles cuidarem, darem toda a assistência médica a esse casal de idosos. Acontece que o filho e a nora divorciaram. E aí cada um, então, ia pegar, estavam negociando uma parte da nua propriedade, ou um ia ceder para o outro, e a questão era, como ficava esse encargo agora? Que bucha, né? E aí, num primeiro momento, veio a partilha, eu me lembro agora dessa história, já faz mais um tempinho, mas ela ficou sem o encargo, porque ela não era filha, né? Mas ela ficou com a parte do imóvel, e sem o encargo. Eu disse, peraí, será que os doadores concordam com isso? Porque quando eles doaram, não imaginavam que o filho ia se separar, eles imaginaram que o filho e a nora iam cuidar deles. Os dois, sim. Agora deu o divórcio, eles partiram, o filho vai cuidar. Mas espera aí, será que os doadores autorizam a baixa dessa condição, né? E aí realmente não autorizavam. Não, eu esperava que a minha nora fosse me cuidar, né? Então, e aí a nora também dizia assim, puxa, mas eu também não quero mais ficar com essa questão de ficar cuidando, né? Bem interessante, eu também não tinha passado por isso ainda, e daí a gente fez toda uma reunião para compor o negócio. Mas veja como tem detalhes porque quando eles doaram eles doaram imaginando que o filho e a nora cuidariam deles. E depois deu o divórcio. Então, essa doação ficou um pouquinho prejudicada, né? Porque
Eles tinham só o Sim, sim. usufruto. E essa questão do usufruto que você falou, prof, é interessante que quando vai se criar o usufruto, quer dizer, eu vou doar a propriedade, né, vou ficar com o usufruto, eu posso estipular de duas formas, né? Estou eu e a minha esposa com o usufruto. Se eu morrer, pode ser que acabe o usufruto sobre a minha parte e fica só a parte dela. Então ela passa a ter usufruto da metade do bem, direito de usar e de fruir. Ou eu morrendo, o usufruto soma-se ao dela e ela fica com o usufruto sobre tudo. E isso está na instituição do usufruto, na criação dele, na criação do usufruto que está delimitado isso. Né? Sim, isso tem que ser pensado se eles querem fazer essa sucessão, né, pós-morte, né? Mas lembrando que é só com a morte, não é com a renúncia. Se um deles renunciar, volta para o no proprietário, né? Então é bem interessante Exato. essa questão. E isso pode acontecer na prática de qualquer um, porque está muito comum hoje, eu tenho percebido, o pessoal fazendo essas doações com reserva de usufruto já para evitar uma partilha futura, alguma briga, né, depois, porque quando faz a doação com a reserva, quando falece, já só cancela o usufruto, não tem o que ser inventariado. Então, você faz um planejamento sucessório com essas doações e reservas de usufruto. Isso está sendo bem comum para regularizar aquelas situações e também para evitar uma briga em um inventário, algo desse tipo. Então, a gente pode se deparar com essas questões, as pessoas terem apenas os usufrutos e podem ser imóveis com que o usufruto pode valer até mais do que uma propriedade. Você pega um prédio de salas comerciais, o usufruto vale muito mais do que a quem tem a nua propriedade. Então, a gente tem valores consideráveis a serem, né, colocados nesse divórcio. O Edemar, meu colega querido aqui do Rio Grande do Sul, amigão, somando o usufruto, vai ter o ITCMD na hora da baixa. Perfeito, né? Depois vai somar, vai ter o ITCMD depois. Perfeito, perfeito. Essa Pode, questão, se você não recolher antes, né? Você pode é, recolher já no momento da instituição. essa questão do planejamento sucessório é muito legal em relação à doação. Né? A gente pode outro dia falar só disso, né? Mas eu posso doar e botar uma cláusula de reversão. Morrendo o donatário antes, volta para mim o bem. Ou eu dou para o casal, né? Meu filho e minha nora, e digo, ó, tem um direito de. Obviamente tem um direito de acrescer legal aqui. Morrendo um, vai para o outro. Tem questões interessantes no planejamento sucessório. Mas tu tem mais uma ainda aqui, que eu vi. Ó, Sim, o sol não está abrindo no Rio Grande, hoje está nublado, está assim, tá noite aqui ainda, né? 7h14 já. Tu queria falar do sim, para separado de fato com outra união estável constituída. constituída. Sim, para a gente terminar com uma buchinha, porque daqui a pouco eu tenho que descer para o cartório. Vieram me perguntar, uma aluna nossa perguntou ontem, depois da nossa live, essa questão que eu achei bem interessante tratar aqui com vocês. O separado de fato, né? Separou de fato apenas. E ele constituiu uma união estável e a formalizou com uma escritura pública. Então, é possível formalizar fazer uma escritura pública do separado de fato? É possível fazer a escritura. A Então, gente só não vai registrar. ele está casado no papel lá no cartório, não divorciou, saiu de Não casa com a divorciou. mochila nas costas, se envolveu com outra pessoa e agora ele foi te procurar para fazer uma escritura de união estável. Ele é o separado de Exato. fato. De fato, exato. E aí pode fazer a escritura de união estável, você só tem que avisá-los que não vai ser possível fazer o registro no livro E, porque ele teria que se divorciar antes, e também isso provavelmente não vai ingressar na matrícula, que a gente já conversou sobre toda aquela polêmica, para não dar uma confusão patrimonial. Por quê? Porque o separado de fato ele não fez partilha, então aliás, ele não divorciou e nem fez partilha, não fez nada. Ele Nada. saiu de casa com a mochilinha nas costas. Isso aí. Bom, e aí a união estável dele não deu certo. Essa segunda união estável, né, segundo Também relação não deu familiar, certo. Ele já tem que tam, começar a avaliar se é ele que não dá certo nos relacionamentos ou são os relacionamentos que não estão bem, né? sim. E aí ele vai ao tabelionato dissolver essa união estável, porque aqui ele quer dissolver para ficar tudo certinho. Olha que pessoa, né? Não divorciou lá, mas vou dissolver daqui. Isso. E essa é a questão que ela me perguntou. Seria possível fazer a dissolução da união estável dessa segunda, né, dessa segunda família no tabelionato de notas do separado de fato? Então, assim,
É bem complexo. Aí eu perguntei para ela se teria partilha. Por quê? Porque se não tiver partilha, fica um pouco mais fácil. Eles não adquiriram nada, não Uhum. houve confusão patrimonial, eles estão simplesmente formalizando o rompimento daquele vínculo para não É, ter problemas futuros. era só amor, era só amor. Era só amor. Esse não tinha Paixão, dinheiro. ou paixão, ou paixão. Exato. E aí a questão se complica, por quê? Bom, o Código Civil diz que pode escolher o regime de bens. Então a gente pode pensar que eles escolheram uma comunhão total. E mesmo que tenham escolhido uma comunhão parcial, eles podem ter adquirido bens, mas ele estava separado de fato. Então ele Uhum. era casado. Então na hora que ele adquiriu o bem, aquela escritura vai vir casado. Ele é Uhum. casado, né? Ele apresentou ele tem uma certidão de casamento. Por isso, apresentar certidões atualizadas, que é muito importante. Isso aí. Bom, e aí apresentou a certidão, como que a gente está casado, adquiriu na constância da união estável, mas separado de fato. O pobre do tabelião, ele não vai conseguir mensurar o que são bens de uma relação, o que são bens de outra relação, porque você declarar que está separado de fato unilateralmente é muito fácil, muito cômodo, né? A outra Exato. parte, o que pode ser, inclusive nas lives, acho que da professora Tati, a pessoa pode ter saído de casa, um tá achando que tá separado de fato, o outro tá achando que ele tá só viajando. Então É, a isso gente tem que aí. É. ter um. Ou tipo, não, ele vai voltar, ele tá meio brabo só, né? Vai voltar, né? Exato, exato. E- Então uma declaração unilateral, ela é um pouco parcial demais para o tabelião fazer essa partilha e essa dissolução no tabelionato. A gente não tem meios de probatórios, né? A gente não tem função jurisdicional. E às vezes tu Então, pergunta se está separado de fato há muito tempo, e ele diz, ih! E esse ih dele é 15 dias, né? 15 dias não é, 15 dias não é nada, né? Não é nada. E exato. aí, Então, nesses essa 15 dias é questão. que ele compra, porque ele vai para casa da outra, começa a se envolver, e aí ele, na prova de amor, ele compra alguma coisa, né? Se não troca o carro, Exato, compra um apartamento. exato, exato. Então, aí, quando a gente tem talvez uma possibilidade de confusão patrimonial e como o tabelião ele tem que prevenir litígios, a nossa função primordial é a prevenção de litígios, consensualismo. Se você vislumbrar alguma coisa que vai dar treta, é bom falar, melhor ir para o judiciário, né? Chama a outra ali, dá uma conversadinha, para a gente não ter um problema, inclusive para nos responsabilizar. Então, procure o seu advogado e veja se essa partilha não seria melhor de ser feita no judiciário, para evitar, né, cada um ficar com o seu direito, não lesar ninguém. Então, essa questão do separado de fato com uma constituição de união estável pode fazer a dissolução no tabelionato? Bom, depende. Pode ser que sim, se não tiver nada, se o regime foi da separação total, se você não vislumbrar nenhum prejuízo a terceiros e mesmo entre eles, talvez seja seguro. Mas pode ser que eles tenham escolhido algum regime, né, Exato. Tem diferente. pessoas que são muito enroladas, com todo respeito aos enrolados desse país, né? Mas o cara sai de casa, estava casado, sai de casa, começa um outro relacionamento, até aí tudo bem. Daí, para provar que é sério, então, mas não pode casar, ele faz um documento de união estável. Maravilha. Passa um tempo, tem uma briga, e aí ele sai de casa de novo, e aí ele ficou sozinho, e ele já tem dois documentos agora, do casamento da união estável. Ele se envolve com uma terceira pessoa agora, olha só. E aí também, numa paixão, numa coisa, ele faz um novo documento de união estável. Veja só, ele já tem um casamento e dois documentos de união estável. E aí, a vida seguindo. E assim vai acontecendo. E muitas vezes ele vai, em alguns estados que permitem a troca do nome, ele vai dando o sobrenome dele nessas uniões estáveis. E quando você vê um belo dia, o cara tá que nem aqueles carros velhos cheios de procuração, sabe? Carro velho cheio de procuração, mais de procuração, é a vida do cara. O cara tá assim, ele tem lá o casamento ainda, e já passou por umas 3 uniões estáveis e contratos, e aí
Um dia ele chega, e se ele morrer, nossa, a gente não sabe nem Isso que eu quem ia que vai falar. carregar o caixão, não tem nem como carregar de tanta gente, quem vai carregar o caixão, não se sabe quem vai carregar, vai ser uma disputa, vai ser um revezamento para carregar o caixão do cara. Revezamento de Quanto mais, caixão. revezamento de caixão, tem que fazer uma ordem. Quanto mais a partilha dos bens que ele foi adquirindo nessa esteira toda aí. E aí ele troca de carro, porque normalmente o cara vai se emocionando, vai trocando de carro, porque o carro dá aquela virilidade maior pro cara, né? Tá bem sucedido, no Brasil tem essa questão, e aí daqui a pouco ele também vai deixando no meio do caminho um bem com outra, e no final das contas chega no tabelião alguém e diz, precisamos organizar isso aqui, né? Quantos contratinhos de... O cara, pior ainda, o cara fez um loteamento no meio desse troço e vendeu por promessa de compra e venda, lote para todo lado. E aí agora ele quer que alguém quer regularizar. É isso aí, é isso que acontece. Eles chegam no balcão e assim, olha, preciso para essa semana, né? Para essa semana, porque eu já tenho comprador para o bem, né? Eu tenho comprador, né? É isso que acontece na vida prática. Então esses heróis que colaboram com o nosso desenvolvimento mental, a eles o meu parabéns, o meu obrigado, porque a gente quebra a cabeça exatamente por vocês, né? Sim, a gente coloca o direito em prática e uma prática sofrida, né? Que você vai fazendo, escorrendo umas lágrimas, assim, porque não tem condição uma coisa dessa. E ele não pede, não é pra semana que vem, não, é pra amanhã. Ele fala assim, não dá pra fazer, mas aí você fala, não, amanhã não tem jeito. Como não tem jeito? Mas aí você fala, mas faz quanto tempo que você tá nesse enrolo? Ah, faz uns 10 anos. É. E quer pra amanhã. Que coisa É. boa, né? Isso quando eles não vêm com aquele contratinho particular para dividir os bens, sem advogado, sem nada, só para reconhecer firma. Dizer assim, não, nós vamos fazer agora só esse documento particular aqui, eu só quero reconhecer firma, que depois eu vou fazer a dissolução, depois eu vou fazer o divórcio. E aí, aquele carro que é cheio de procuração, então, além das procurações, ele tem mais esses adendos junto, né? Então, a história do cara daria um livro, né? Um livro, Um né? livro. O aniversário dele é impressionante. Quantas pessoas comemoram, né? Um livro na página policial, assim. Impressionante. Mas tem, né, prof? Sim, isso. Tem. Tem. E isso a gente ainda não está resolvendo todas as questões, porque a gente não tem uma bolinha de cristal para Aí agora resolver o Juremir, que esses é casos, tabelião, né? o Juremir, que é tabelião, aqui falou uma verdade que eu esqueci de botar nesse bolo. Ele volta para a ex-mulher. Tá? E aí ele volta e diz assim, não, aquilo lá não valeu nada, mas olha o estrago que ele fez no caminho, né? E aí ele volta para a ex-mulher e aí ele diz, não, eu quero fazer aí um documento, eu já estava casado, né? Voltou para a ex, deixou aquelas todas na passada ali, cheio de documento, e aí ele quer segurança jurídica, ele vem buscar, né? Isso aí. É isso aí. Isso. Eu descobri que aqui no cartório faz um documento que eu tô seguro. É, Facinho. amanhã à noite, prof, eu quero abordar isso aí mais profundo, que agora a gente está acabando a live, mas amanhã à noite a gente vai estar umas 3 horas ali dentro da sala do Zoom com os alunos, e aí nós vamos pegar e destrinchar essas coisas, né, com casos práticos, como é a vida real, porque as pessoas realmente têm essa dificuldade. Então amanhã é muito bom a gente pegar e trazer esses casos. Combinado. Eu tenho umas jurisprudências que eu separo sempre para as aulas de união estável, que são fantásticas, e eu gosto de abordar elas. Eu já separei para a aula de amanhã coisas boas e pesadas. Não percam a aula de amanhã ao vivo na sala do Zoom, pessoal. Vai lá, entra e vamos debater essas polêmicas amanhã. Prof, eu sei que tu tem compromisso. São 7h25. Amanhã, a partir das 18 horas, começa, né? Normalmente está levando 3 horas essas aulas, né? As outras duas já estão na plataforma, que foi uso capião e retificação, já estão lá. Agora amanhã é divórcio, aspectos polêmicos. Prof, agradecer demais. Olha aí, tem 150 pessoas conosco aqui, povo sempre conosco de manhã, essa maravilha. A maior audiência da manhã em programas aqui na NET Jurídico é a nossa, e eu agradeço demais as pessoas que fazem essa audiência. Deixa uma mensagem aí para a galera. Muito obrigada a todos por essa audiência fantástica, falando sobre divórcio e dissolução de união estável, só abacaxi para descascar. Muito obrigada mesmo, obrigada, professor, pela oportunidade sempre. Não perca o amanhã, que a gente vai estar ao vivo numa aula para tirar essas dúvidas, essas polêmicas da prática, a gente conseguir desvendar os mistérios aí do divórcio.
Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos nessa. Pediram ali um usufruto de uma live de usufruto. Tá agendada, tá agendada. Prof, um abraço, um bom descanso, um ótimo dia de trabalho aí, Obrigada, todo obrigada. mundo. Um Igualmente. abraço, tchau, tchau, tchau. Até amanhã. Beijo, até amanhã.